Muito bem, hoje é domingo, não sei que dia do mês, que eu estou meio perdido no tempo, porque estou trabalhando muito. Mas hoje eu quero falar sobre esse equipamento aqui. Isso aqui é uma impressora 3D que eu estou construindo. E como é um projeto muito interessante, pelo menos para mim, eu resolvi fazer esse vídeo. Esse equipamento aqui, ela é uma impressora 3D polar. Esse carro aqui, ele se movimenta para frente e para trás. Para frente e para trás. Sobe no eixo Z. Enquanto isso, esse disco gira. O disco naturalmente gira sincronizado com esse eixo aqui. E o extrusor vai depositando o material aqui até formar uma peça da impressora 3D. Eu resolvi fazer essa ferramenta por várias razões. A primeira razão é que, como eu estou construindo a impressora UV, várias impressoras na verdade ao mesmo tempo, eu preciso fazer pequenas peças para fazer acabamento, para esconder cabo, para colocar os sensores. E eu não tinha uma impressora 3D, na verdade nunca tive uma impressora 3D. Aí eu fui olhar na internet e decidi fazer esse modelo aqui, que é uma impressora polar. Acho que tem poucos vídeos em português aí mostrando como funciona uma impressora polar. Por isso que eu quero fazer hoje é mostrar como que funciona essa impressora e o algoritmo que eu estou escrevendo para ela. Ela, na verdade, vai ser uma impressora multifuncional. Eu estou colocando aqui os materiais bem rígidos, motores grandes, porque ela vai fazer, além de impressora 3D, ela vai ser um plotter de recortar adesivo para eu fazer minhas placas de circuito impresso. E ela também vai furar a placa. Depois que a placa estiver pronta, ela vai fazer a furação da placa. É muito importante ter ferramentas para construir máquinas. Na verdade, eu até falei sobre isso em um outro vídeo aí. E eu precisava dessa impressora aqui. Poderia mandar fazer as peças fora? Sim, poderia. Mas toda vez que eu fizesse uma peça errada, eu ia ter aquele trabalho todo de mandar fazer de novo. E agora, com a impressora 3D em mãos, eu acho que eu consigo produzir muito mais. E eu escolhi esse formato aqui justamente por isso, porque ele é um formato que as peças são mais rígidas, dá para você fazer com peças mais rígidas. E também porque não tem por aí, ninguém fala como que é feita essa impressora. Então eu vou mostrar agora como fazer, agora nos próximos vídeos, como fazer uma ferramenta usando uma máquina CNC polar. Isso aqui é uma máquina CNC polar, na verdade, que vai funcionar como impressora 3D também. Então fica ligado aí que aqui nesse canal você vê coisas que não vê por aí. Uma rápida pesquisa no YouTube e a gente de imediato percebe que existem muitas impressoras, muitos vídeos sobre impressoras aqui no Brasil, mas normalmente são impressoras que usam eixos cartesianos. A maioria usa eixo cartesiano de resina e algumas impressoras Delta. Essas aqui de cima, por exemplo, são essas de resina, impressora que usa eixos cartesianos, quer dizer, usa eixos X e Y como router. E mesmo que a gente digita aqui, impressoras polar 3D. Em português praticamente não aparece impressoras polar 3D. Se a gente digitar em inglês,
Aí sim elas aparecem. Então aqui a gente pode ver que são muitos vídeos, na verdade, em inglês sobre impressoras Polar. Essas impressoras, elas são imprime de várias maneiras, são montadas de várias maneiras, com vários tipos de material, porque elas podem ser mais robustas do que as impressoras convencionais. Então nós temos aqui esse cidadão, por exemplo, uma impressora da altura dele. E é o que eu estava dizendo, então esse vídeo aqui provavelmente vai ser o primeiro vídeo sobre impressoras Polar feito no Brasil e em português. Beleza. Então agora eu vou mostrar como que funciona o algoritmo da máquina. Para quem ainda não me conhece, que são muitas pessoas no Brasil e que não assiste os vídeos desse canal, está assistindo a primeira vez, quando eu vou construir uma máquina nova, eu uso dois programas. Uso o Fusion 360 para desenhar o projeto, fazer as peças físicas, e uso o Visual Studio. Eu faço a primeira programação da máquina no Visual Studio, porque fica mais fácil fazer uma programação gráfica e depois só portar o código para o ESP32. No caso dessa máquina aqui, eu vou programar ela em Arduino mesmo, na ideia do Arduino, que é mais fácil. E aqui na tela, então, a gente pode ver a simulação do algoritmo para essa máquina. Essa simulação aqui feita no Visual Studio, em C Sharp. Depois eu só faço fazer o port do código lá para o Arduino, que o código fica um pouco diferente. E aí eu tenho 80% de certeza que vai funcionar lá no Arduino. Depois tem que fazer os ajustes também, mas é assim mesmo. Então, como a gente pode ver aqui, o disco gira e essa barra azul é aquele eixo que eu mostrei no vídeo, na passagem anterior aí. O eixo vai para frente e para trás, e a pontinha dele, essa pontinha aí, ela é chamada de end effector. A pontinha dele vai fazendo o desenho, depositando o material sobre o disco que gira. Isso aqui me permite fazer muitas peças. Na verdade, o desenho ele é um arquivo G-code convencional em eixo cartesiano. Então o que eu faço é a conversão desse desenho para coordenadas polares. Os desenhos G-code são feitos em coordenadas cartesianas e eu faço a conversão para coordenadas polares. E depois faço o algoritmo para movimentar as coordenadas polares. Eu vou mostrar aqui no CorelDRAW, explicar melhor no CorelDRAW como funciona essa conversão, mas isso é uma coisa fácil, não é complicada não. Então fica ligado aí, não sai daí não, que eu vou mostrar agora lá no CorelDRAW como é que funciona a conversão das coordenadas cartesianas para polares. Não vou falar sobre o código nesse vídeo, porque falar sobre códigos é muito chato. Minha filha que falou. Mas pode curtir aí. Beleza? Muito bem, vamos ver então aqui no CorelDRAW como funciona a impressora Polar. O que nós temos aqui na tela é o gráfico básico das coordenadas cartesianas, como a gente está acostumado a ver por aí. Então nós temos aqui o eixo verde é o eixo X, o eixo vermelho é o eixo Y. Considerando que a gente quer chegar nesse ponto aqui, o ponto 15 no eixo X e o ponto 20 no eixo Y. Então essa coordenada aqui seria X15 e Y20. O que a gente faz lá no router é mover ao mesmo tempo o eixo X e o eixo Y.
que no caso então eu movi y em 20 e x em 15 para poder alcançar essa coordenada aqui, coordenada 15, 20. Aqui a gente tem uma linha, então daqui até aqui eu estava com a ferramenta da máquina suspensa, vamos dizer. E agora eu baixo a ferramenta e eu quero traçar uma linha na mesa que vai do ponto 15, 20 até o ponto 35, 25. É a mesma coisa, eu movimento o eixo X até o ponto 35 e o eixo Y até o ponto 25. Quer dizer então que eu andei 15 pontos no X e 5 pontos no Y. Se fosse um motor de passo, eu teria dado 15 passos no X e 5 no Y. Então, para cada 3 passos no X, eu daria 1 no eixo Y, para chegar nessa coordenada. Então, esse é o funcionamento básico do router. É muito simples, não tem complicação nenhuma. Já a conversão dessa coordenada 15, 20 para a coordenada polar, que é a que a gente usa lá na impressora polar, a gente tem que fazer uns pequenos cálculos. Então a gente usa essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é do Pitágoras, lá, esqueci o nome dele, Teorema de Pitágoras. Então o que a gente faz? A gente precisa calcular a distância entre o ponto 15, 20 e o ponto 0, que é onde inicia a nossa coordenada. Então nós temos aqui uma reta que vai do ponto 0 até o ponto 15, 20. O que a gente faz, que a gente precisa é calcular o comprimento dessa reta. Calcular o comprimento dessa reta. Então a gente usa essa fórmula aqui. R ao quadrado igual C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Não vou fazer essa equação aqui não, porque nós estamos no CorelDRAW. Então eu só pego a régua aqui e meço. É mais fácil. Então eu tenho que o raio mede 25 milímetros. Então agora o que eu preciso saber é calcular o ângulo entre o eixo X, é sempre a partir do eixo X. A gente calcula o ângulo entre o eixo X e o ponto 15, 20. Então eu pego aqui e calculo esse ângulo. Deu 53,13 graus. Quer dizer então que essa coordenada em cartesianos, em coordenadas polares, ela fica sendo raio de 25 e vamos dizer θ de 20. Certo? Então o que significa isso? Significa que o carro que corre no eixo lá, ele vai andar 25 milímetros e a mesa vai girar, aqui não é 20 não, aqui é 53,13 graus. Então o raio vai andar 25 milímetros e o disco vai girar 53 graus. Então a conversão em si é muito simples, é só usar essa fórmula aqui do nosso amigo lá do Pitágoras, que você converte facinho uma coordenada cartesiana em uma coordenada polar. E para desenhar a linha é o mesmo procedimento, só que aí o nosso ponto não vai ser o 0, vai ser o ponto 15, 20, que a gente vai calcular a linha até o ponto 35, 20. Então faz o mesmo cálculo, calcula esse ângulo aqui para achar o θ. Aliás, calcula primeiro a distância para achar o raio e calcula esse ângulo aqui para achar o θ. E está pronta a conversão. Então, por exemplo, aqui nesse logotipo do Poderoso Corinthians, cada um dos 1926 pontos que tem aqui é uma coordenada em cartesiano.
que a gente precisa fazer aquela conversão para a coordenada polar. Então quando a gente... Aí começam os problemas quando a gente vai... Se a gente só girar o disco e mover o carro no raio, o que a gente vai conseguir fazer lá no disco é um arco. Então a gente precisa calcular para desenhar uma reta. E aí a coisa complica um pouco, foi onde eu me perdi um pouquinho. Porque, por exemplo, eu tenho essa reta aqui, então eu sei que ela começa no ponto, em coordenadas cartesianas, ela começa no ponto x0, y0 e vai até o ponto x70, y70. Só que lá no router existe uma outra forma de desenhar arcos, que é esse comando aqui, o comando G2 e o comando G3. Então G0 movimenta a ferramenta, G1 traça uma linha e o G2 ele desenha um arco. Então para fazer o eixo, o disco girar e o carro se mover coordenadamente, eu me baseei nessa fórmula aqui para poder, na mesma fórmula que o router usa, para poder desenhar um arco. Então, por exemplo, aqui nós temos G2, nós temos o ponto x0 e y0. Esse ponto aqui é o ponto do raio, onde inicia o raio. Então nós temos aqui um raio de 70 em x, um raio de 70 em y. E começa no ponto x0 e y0. Então é I70, J70. Você vai encontrar essa coordenada aqui lá no G-Code da sua máquina, se o seu interpretador G-Code usar isso aqui. Então como que a gente faz para fazer o router entender que ele, ao invés de fazer uma reta, ele tem que desenhar? Aqui é a mesma coisa que eu fiz agora há pouco lá. Eu calculo, então eu tenho esse raio aqui, e o que eu faço é dividir. No caso aqui eu tenho um raio de 90. Então, por exemplo, se eu posso dividir isso aqui por 10, ou por 15, ou por 20, ou por 100, que o que eu vou ter, na verdade, são linhas retas. Então aqui é a mesma coisa, eu tenho a linha reta, então eu calculo, o raio eu já sei, é 70, eu só preciso calcular o grau. Então eu separei ali esse desenho aqui, ele está separado em ângulos de 5,87 graus. E aí o que eu faço? Eu preciso saber qual que é o ponto XY dessa nova coordenada aqui. Ponto XY, a gente usa a lei dos cossenos para encontrar esse ponto XY aqui. Lei do cosseno, como que é a lei do cosseno? A lei do cosseno é o seno do ângulo, o seno e o cosseno desse ângulo aqui. Então eu tenho o raio, eu multiplico pelo seno e adiciono. No caso aqui estou começando em 0, então não adiciono nada, é só multiplicar o raio pelo seno que eu já vou ter a coordenada do eixo x. E eu multiplicando o raio pelo cosseno, eu tenho a coordenada y. Então lá no meu router, por exemplo, quando ele recebe um comando para desenhar um arco, ele usa essa função aqui. Raio multiplicado pelo seno do disco da divisão. No caso aqui eu tenho 90 graus, eu dividi. E aí então eu desenho essa reta até aqui, depois daqui eu pego, calculo de novo o ângulo, até que eu tenha completado, no caso o router completou o arco. Porque assim, se eu fosse apenas girar, então eu tenho aqui essa linha na minha mesa XY. É uma linha que começa no ponto 64, 27, X64, Y27 e termina no ponto X6, Y56. Então a primeira coisa que eu faço, calcular o ângulo
do ponto inicial. Tem aqui esse ângulo, ponto inicial, 23 graus. Então eu giro a mesa, aqui no caso eu estou no disco, eu giro o disco 23 graus. Aí ele ficou em 0 grau, o ponto inicial agora está em 0 grau. Como eu estava só girando, agora eu vou começar a traçar a linha. Para traçar essa linha aqui, então eu faço o mesmo que eu fiz para desenhar o arco, mas só que de forma invertida. Então eu vou pegar aqui agora essa linha e vou calcular o raio dela a partir do centro. Então eu já tenho aqui o raio inicial da linha, que aliás saiu meio torto. Tem aqui o raio inicial da linha. Aí eu divido essa linha aqui em pequenos segmentos. Eu divido essa linha em pequenos segmentos e eu calculo o ângulo para cada um dos segmentos a partir do centro aqui. Então eu vou e giro o disco até o próximo segmento. Quando eu giro aqui, eu já sei o quanto que foi o que ele girou. No caso aqui, deu 359, ele girou menos de 1 grau. E é dessa maneira que eu faço a interpretação do G-code polar. Não sei se deu para entender, mas funcionou, tá? Até agora está funcionando bem. Eu vou ter um problema agora, nos próximos dias, para desenhar. Por exemplo, se eu tiver uma linha aqui de 10 milímetros no centro da mesa e tiver uma linha de 10 milímetros na borda, essa linha aqui da borda, ela vai sair muito mais rápido, vai ser desenhada muito mais rápido do que essa linha aqui que está mais próxima do centro da mesa, porque aqui, para desenhar os 10 milímetros no centro da mesa, eu vou ter esse ângulo todo aqui para girar, enquanto que se os 10 a linha de 10 milímetros estiver mais na borda, o ângulo para girar vai ser bem menor. Quer dizer então que a linha que está aqui na borda, ela vai ser desenhada mais rápido do que a linha que está aqui no centro. Não vai ser porque eu vou resolver esse problema aqui, tá? Sei como ainda, mas na hora que eu estiver programando lá na ideia do Arduino, eu vou dar um jeito. Aí aqui no caso eu vou ter que fazer com a máquina funcionando mesmo, esse cálculo aqui. Beleza? Espero que tenham entendido. E é isso aí.